o canto, o drama, o riso, a notícia. O rádio se abre em 4 direções e se fecha em torno do microfone. Até os fins dos anos 50, a programação radiofônica era ampla, variada, eclética. A variedade era a alma do rádio. Os programas de variedades no rádio começaram com os pioneiros, Programa do Cazé e Horas do Outro Mundo. Passaram pelo Trem da Alegria, de Heber de Boscoli, e chegaram ao precursor dos shows de longa duração, o programa Luiz Vassalo, que se estendia do meio-dia às 21 horas. O programa Luiz Vassalo começava com Francisco Alves, apresentado por Lúcia Helena, em Quando os Ponteiros se Encontram. Tinha o Doutor Infesolino, animado por Oswaldo Elias. Vinha depois A Hora do Pato, com Jorge Cury testando calouros. E tinha mais. A felicidade bate à sua porta. Irradiado sempre de um dos bairros da cidade, com grandes cantores à frente, entre os quais Emilinha Borba. Tancredo e Trancado. Piadas do Manduca. A Rádio Nacional apresenta... A felicidade bate à sua porta. Novidade sensacional. A felicidade bate à sua porta. Coronel do Sabão Cristal. A felicidade bate à sua porta. Coronel do Sabão Cristal. Nada além de 2 minutos do notável Paulo Roberto. Era um verdadeiro show de atrações, um coquetel de variedades que resumia o fantástico e o maravilhoso do rádio no Brasil. Em nada além de 2 minutos, um programa organizado por Paulo Roberto para Gessi, o sabonete incomparável. Tudo é apresentado dentro do limite máximo de 120 segundos. Nada poderá ir além de 2 minutos. E vocês vão de ver como se podem fazer coisas do arco da velha dentro desse limite de tempo. E era apenas uma parte das variações do rádio. Havia ainda os programas musicais transmitidos dos estúdios. Festivais GE, a Canção da Lembrança, Carrossel musical, Clube do Samba, Horário dos Cartazes, Audições Cinta Azul. 1 milhão de melodias. Coca-Cola, a bebida viva e borbulhante, saúda o distinto público de 1 milhão de melodias ao abrir o seu grande show musical das segundas-feiras com Radamés, seu mágico piano e a grande orquestra brasileira. Tapajós, 1 milhão de melodias e quantas músicas mais nos seus 61 anos de rádio? 1 milhão de melodias foi o programa que modificou a estrutura da instrumentação musical no Brasil a partir de 1943, quando ele foi para o ar pela primeira vez. Era uma pequena orquestra sinfônica tocando música popular. E veja bem, não era música popular brasileira apenas, era música internacional, fazia-se de tudo. Novidade, coisa antiga, lançamentos. A gente estava em dia com todos os assuntos. Éramos 3 responsáveis pela produção do 1 milhão de melodias. José Mauro, Haroldo Barbosa e eu. Comecei em 1928. Eu venho do tempo do rádio de galena, quando era um sacrifício sintonizar uma estação de rádio. A crônica foi outra variação que deu ao rádio vozes, temas e emoções diferentes. A Biblioteca do Ar realmente foi criada e lançada por Gedolino Amado. Mas logo depois, Gedolino Amado saía da Marique Veiga. E o programa não saiu do ar. Toda noite é anunciado. E agora, com César Ladeira, abrem-se as portas da Biblioteca do Ar. Quem escrevia nunca se disse. E eu escrevi a Biblioteca do Ar durante 10 anos. E ainda hoje há muita gente que atribui ao Gedolino, que realmente fez as primeiras. Depois, durante muitos anos, ele escrevia o famoso Boa Noite para Você, que era a voz da Tupi, na palavra de Carlos Frias. Carlos Frias nunca disse quem era o autor era eu. O rádio estimula o improviso, que o diga Sagramor Escuvero, a maior improvisadora do rádio. Não acho que
O fato de eu falar de improviso e fazer programas de improviso era uma maneira de ser. E não acredito que haja nisso nenhuma qualidade especial, nenhum possível talento. Qualquer pessoa fala de improviso, desde que gosta de falar e desde que tenha o que dizer. Se a gente vai dizer alguma coisa útil ou não, é outro departamento. Depende da própria vivência, depende dos próprios pontos de vista. Mas repare bem, todas as pessoas neste mundo falam de improviso. O rádio era um veículo de 7 instrumentos. Onde trabalhavam homens com 7 fôlegos de gato. Polivalentes, que jogavam em várias posições do time. Gente que rádio atuava, rádio escrevia, rádio fazia de tudo. Um homem que brincava em todas no Esquadrão do Rádio era o nosso querido Lorival Marques. Um programa que me deixou muita saudade e me levou bastante tempo no ar foi o Seu Criado Obrigado, da Rádio Nacional. Foram quase 10 anos. Depois, programa de Colinos à noite, também na Rádio Nacional. Cerca de 10 anos também. A presença do Oduvaldo Cosi, nas minhas lembranças, também é muito significativa. Francamente, eu posso dizer a você que trabalhei com praticamente todo mundo. Fui trabalhar em Nova York e trabalhei no rádio americano durante toda a guerra. Na NBC inicialmente, na CBS depois. Então o rádio exerce um verdadeiro fascínio, ainda hoje. Se bem que o rádio de hoje não seja mais aquele rádio de ontem. E quando eu voltei dos Estados Unidos, fui trabalhar na Rádio Nacional, que tinha um padrão de rádio tão elevado que não fazia falta nenhuma à organização norte-americana que eu acabara de deixar. Não faltava nada em bom gosto, em senso de trabalho, em produção certa e definida. E a Rádio Nacional, todos souberam da sua grandeza e da sua beleza e da sua importância. Um profissional que trabalhava dentro da Rádio Nacional era um profissional da Rádio Nacional, a maior emissora do país. Demerval Costa Lima, um dos maiores diretores do rádio brasileiro, fala do auditório da Rádio Tupi, o Maracanã dos auditórios. Acompanhei a inauguração daquele grande auditório que era chamado Maracanã dos auditórios, depois, né? E foi muita coisa que se passou lá nesse quinto andar, na inauguração. O Maestro Santoro inaugurou, estreou a primeira sinfonia dele nesse auditório. E no dia do programa, da apresentação, houve uma sabotagem, baralharam as partes. E o programa entrou no ar e daí? E então houve uma desculpa e foi suspenso o programa, transferido para outro dia. Raul Duarte fala da trajetória pioneira da Rádio Record de São Paulo. Da Record, a gente pode falar muita coisa de mal, mas muita coisa de bom. A Record foi a primeira estação, que eu suponho, no Brasil, que revolucionou completamente a concepção de rádio que existia. Até então, havia assim um sentido diletante. Quais eram os incorporadores das estações de rádio? Eram pessoas bem situadas na vida, que se reuniam, montavam uma estação como quem montava um clube. E não enxergava a força publicitária e de comunicação que era o rádio. Assim se pode se comprovar vendo o nome das estações, que era Rádio Sociedade, Rádio Clube do Brasil, Rádio Clube de Santos. E a Record começou com um sentido mais positivo. Pouca gente sabe, talvez, que o próprio Paulo Carvalho não sabia por que a Record se chamava Record. É um nome um pouco aleatório.
A Record se chamava Record pelo seguinte: o inicial dono da Record era um tabelião de São Paulo chamado Álvaro Liberato de Macedo. E ele conseguiu a licença e quando perguntaram ao Ministério da Aviação, alguém por ele perguntou, mas qual vai ser o nome da estação? O prefixo é esse, eu já sei. E qual vai ser o nome da estação? O Álvaro Liberato de Macedo tinha uma casa em São Paulo, uma casa de discos, na rua 24 de Maio. Então, a casa se chamava Record, que era disco. Na hora de fazer o registro, ele disse, põe aí, Record, Record, Record. Uma boa noite. Boa noite para ouvir. Em cadeia com as ondas curtas da Rádio Tamoios YC8, 9.610 quilociclos, 31 metros, ponto 22. Acaba de apresentar na palavra de Carlos Frias, boa noite para você, uma gentileza de Real Moda. Fui designado, para grande felicidade emocionalmente, principalmente por uma questão de emoção, para substituir o Carlos Frias num programa chamado Boa Noite para Você, que era uma coisa que eu ouvia quando estava no Norte, quando fui para o Norte fazer o meu curso secundário, e com uma música que era e é hoje a minha grande paixão ainda, Moonlight Serenade, Glenn Miller, fundo musical. E para mim, eu quase não... Porque era ao vivo, não tinha gravação. Eu fiz o Boa Noite para Você. O radiojornalismo nasceu com o próprio rádio no Brasil. Já nas primeiras audições da emissora pioneira, a Rádio Sociedade, era levado ao ar o Jornal da Manhã, um noticioso lido diretamente da imprensa diária por Roquete Pinto. Segundo Sancler Lopes, outro grande homem do rádio, o Jornal da Manhã foi iniciativa jamais igualada. Através dele, Roquete Pinto apreciava os acontecimentos aparecidos nos noticiários dos jornais, lendo-lhe as manchetes e oferecendo um panorama inigualável de concisão, de realidade e de objetividade, como somente ele poderia fazê-lo. Como se vê, o radiojornalismo no Brasil começou com um verdadeiro anchorman. Mas o gênero tateou alguns anos sem recursos para dinamizar a divulgação dos fatos. As primeiras incursões do radiojornalismo, além das limitações do estúdio, foram aos campos de futebol, onde as transmissões eram proibidas sob a alegação de que podiam prejudicar a renda dos jogos. Amador Santos, um speaker pioneiro, pulava muros e trepava em telhados para irradiar as partidas. Mas foi Nicolau Tuma quem deu à narração do futebol a agilidade verbal que empolgou o público ouvinte. RB9, Rádio Record de São Paulo, transmitindo diretamente do campo do Palestra, a partida entre Palestra e São Paulo. Fulano, Joãozinho pega a bola, passa para a esquerda, outro para a direita, dribla, 1, 2, 3, corre, chuta e a bola passa raspando atrás. Havia transmissões, mas transmissão do quê? Era uma reportagem feita no campo, não com aquela velocidade, com a rapidez de acompanhamento da bola. E eu comecei isso em 1931. Eu acredito que se entre os ouvintes estiver alguém daquela época, de ter lembrado que realmente nós fomos inovadores no estilo da reportagem. A reportagem tintim por tintim, passe por passe, diretamente transmitida com emoção do torcedor, de quem acompanha a bola ali. E o golo então é uma delícia, porque o golo é que é a substância máxima. Enquanto o rádio transpunha muros, a bola saltava sobre o oceano e caía no velho mundo, em gramados italianos, onde o Brasil foi disputar a Copa Jules Rimet. Galiano Neto foi junto e fez a primeira transmissão internacional do rádio brasileiro. Perdemos a Copa de 38, com Leônidas da Silva, o Diamante Negro, e Domingos da Guia, o Divino Mestre. Mas a dor maior estava reservada para 1950, na final com o Uruguai, em pleno Maracanã. Com narração de Jorge Cury, o rádio fixou o golpe fatal desta grande tragédia brasileira. Direito, corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guidia! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai. Tivemos grandes speakers, como se falava na época. Ari Barroso e sua gaitinha. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perazzo. Perazzo a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Legedrinho, sanduíches, Oduvaldo Cosi e sua voz de veludo. E num intervalo de apenas 4 anos, por 2 vezes, poder um povo, dentro de um povo, um pobre homem gritar: Brasil, campeão do mundo! Bicampeão do mundo! Falta minuto
questionar. Onde estão as bandeiras? Tivemos Antônio Cordeiro e Jorge Cury dividindo a narração em defesa e ataque, cada um ficando com um setor das equipes. Gol contra o Uruguai. Sem bola, Cury. Com a falta exatamente quando a bola estava longe. Vai ser cobrada a falta quase na meia-lua da área por Jair. Prepara-se, Jair. Amaral. Eu me lembro que eu transmiti um campeonato sul-americano em 49 do Paraguai, através de um rádio amador. Era um dono de uma fazenda de erva mate. E outra vez, em Juiz de Fora, nós fomos pela manhã cedo com o motorista para transmitir um jogo também através de um rádio amador. Chovia muito. O jogo, eles mudaram lá 8 jogadores de cada equipe e o motorista voltou ao Rio para nos buscar à noite. Quando ele chegou à noite, o jogo teve interrompido por causa da chuva, demorou demais. Ele chegou à noite, como é que chegou a transmissão lá no Rio? Ele disse, não chegou nada. Queimou o aparelho do homem lá do rádio amador e não chegou nada. Eu convivi com alguns dos maiores narradores de futebol de todos os tempos, como Ari Barroso, Duvaldo Cosi, Galiano Neto, Antônio Cordeiro, Geraldo Zé de Almeida, Pedro Luiz, Edson Leite, Jaime Moreira Filho. Brasil! Sobre a vinheta Brasil, ela começou a nascer em 1968. Nosso diretor de programação nacional, Mário Luiz, sempre na frente, ele, desde aquela época, procurava dar uma dinâmica maior às transmissões da Rádio Globo, principalmente a transmissão esportiva, dando assim aquele toque de futebol show, quer dizer, dando uma estética mais alegre, mais bonita às transmissões. Bom, porque nesta época o Fábio, o cantor Fábio, já havia gravado a vinheta que é até hoje usada, que é o grito da Rádio Globo. Bem, nas eliminatórias da Copa para 70, o Valdir Amaral e o Mário Luiz pediram que a gente fizesse assim um grito, aquele grito de guerra, para levar o Brasil à frente. E isso começou através de um trabalho que eu chamo de monstro sagrado da técnica, o José Cláudio Barbeiro Formiga. Ficamos quase 2 horas no estúdio gravando, fitão, várias frases, vários bordões, e ouvindo a fita, depois de toda gravada, ele, com aquele conhecimento dele, com aquela técnica apurada, ele falou, Zarif, é essa. E ele botou, ouvimos aquilo umas 30 vezes, Brasil, e assim nasceu a vinheta Brasil. Brasil! O radiojornalismo não foi só atrás da bola, não. Levou aos ouvintes a emoção de outros esportes e das corridas de cavalo. Atenção! Foi dada a partida para o 6º páreo Grande Prêmio Brasil de 1965. Partida excelente, avançando por dentro Vaudeville. Vaudeville vai para a ponta para Tacaco, avançando por fora e mais egoísmo. Senhoras e senhores, ouvintes e turistas, aqui fala Teófilo D. Vasconcelos, locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro e chefe do departamento de turf da Rádio Jornal do Brasil, dando início a mais uma transmissão diretamente do Jockey Clube Brasileiro, sob patrocínio exclusivo de Squarna B. Moreira, a máquina que dura uma vida inteira, e charutos Costa Pena, a marca fabril dos melhores charutos do Brasil. Era assim que começava Teófilo Vasconcelos, um gênio, um artista, uma criatura fantástica, o maior locutor de turf que nós já conhecemos em todos os tempos. Teófilo Vasconcelos foi um marco na transmissão de corrida de cavalo. Ele inventou o atenção foi dada à partida, primeira parte da reta oposta, a grande curva, contorna a curva de chegadas e entra na reta final. Teófilo Vasconcelos foi um professor de todos aqueles que transmitem corrida de cavalo até hoje, principalmente para mim. O mundo estava em convulsão, com as agressões nazistas que provocaram a Segunda Guerra Mundial, quando os aparelhos de rádio do Brasil sintonizaram, numa noite de 1941, este prefixo. Atenção, atenção. A grande experiência jornalística da minha vida, ou melhor,
onde eu comecei o jornalismo foi nos idos de 1951, na Rádio Nacional, como companheiro de Heron Domingues, de Leoni Mesquita, enfim, daquela equipe de pioneiros do rádio jornalismo brasileiro. Foi uma experiência muito interessante, porque nós estávamos descobrindo naquela época a melhor forma de fazer jornalismo dentro do rádio. Haviam 3 coisas básicas que nós sempre nos preocupávamos. Era o lead forte, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a parágio de todo jovem estudante de jornalismo. A notícia concisa, tendo que contar em apenas 3 a 5 linhas toda uma história que no jornal sairia até uma coluna inteira. Descobríamos em várias reuniões que o lead forte era, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante do noticiário para a rádio. E fomos adaptando, Heron muito esforçado, Leoni Mesquita também um bravo jornalista mineiro que veio para o Rio de Janeiro começar a rádio conosco. E fizemos então um tipo de redação tão concisa, tão objetiva, que formou uma especialidade no rádio brasileiro. Então, era o radiojornalismo. Uma das coisas básicas no radiojornalismo era o não comentário. Nós éramos proibidos de fazer qualquer tipo de comentário. Apenas aconteceu, se reportava. Os locutores como Heron Domingues eram tão versáteis, o Gontijo Teodoro, a posteriori na televisão, eram tão versáteis que eles, quando sentiam que às vezes o redator esquecia ali uma vírgula ou uma preposição, ou enfim, dava um pequeno deslize no texto, eles tinham experiência suficiente para cobrir essa deficiência eventual do redator. Última edição radiofônica. Pode o seu repórteresso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. O Repórter Esso foi o maior informativo de rádio de todos os tempos, sem dúvida alguma. Ele implantou os pilares do radiojornalismo e que propiciaram também a formulação das primeiras sementes que foram introduzidas no próprio telejornalismo, com toda a organização que o radiojornalismo pôde criar e servir, inclusive, se constituir de exemplo para a feitura de outros noticiosos de rádio que não alcançaram a credibilidade do Repórter Esso, estiveram muito longe disso, e também dos próprios telenoticiosos. Um belo dia, a Rádio Nacional sofreu uma limpeza, vamos dizer assim, uma evasão de gente. E saiu muita gente importante da Rádio Nacional para Tupi. O Almirante, o Zé Mauro, o Haroldo Barbosa, para citar 3 importantes. Logo adiante, eu também fui para lá e o Zé Mauro me convidou para fazer um jornal falado que combatesse o Repórter Esso. Isso foi em 1949. Eu expliquei ao Zé Mauro que era a coisa mais fácil combater o Repórter Esso, porque o Repórter Esso, mesmo terminada a guerra, 4 anos depois, insistia em não dar nenhuma notícia referente ao Brasil. A única agência telegráfica de assuntos brasileiros que existia era nem mais nem menos que dos Diários Associados, era a Agência Meridional. Então nós começamos a contar o que estava acontecendo ali na esquina, o que tinha acontecido na Paraíba, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Começamos a dar o noticiário de Senado Federal, de Câmara dos Deputados, de Câmara de Vereadores, tudo sucintamente dentro daqueles 5 minutos do jornal. Quando eu comecei, eu era um galo, realmente. Hoje o galo já está meio velho, meio cansado, mas era uma coisa assim. O Décio Luiz era o locutor e eu fazia o galo às escondidas.
o Galo informa. E aí começava aquele jornal. Era um paralelo do Repórter Esso, né? Eles brigavam entre si. Mas eu participava apenas com o meu canto de galo e ficava na expectativa. Entrei para o Rádio Carioca em 1947, na Rádio Globo, como locutor comercial. Mas isso durou pouco. 2 ou 3 meses depois, Lorival Marques me promovia a locutor noticiarista para ler com exclusividade o Globo no ar. Naquela época, a Mayrink apresentava O Mundo em Sua Casa, um jornal de meia hora. A Tupi apresentava também um grande jornal chamado Grande Jornal Tupi. E a Nacional apresentava A Manhã Informa, redigida por Oranice Franco, e A Noite Informa, redigida pelo Heron Domingues. Um ano depois, 1948, fui para a Rádio Nacional participar do primeiro departamento de notícias daquela emissora. Eu da Globo, o Vanderlei Greifo da Tupi e o Leoni Mesquita da Mayrink Veiga. Lá redigíamos A Manhã Informa, A Noite Informa e um noticiário chamado Na Hora Certa, a Notícia Exata. Um ano depois da estreia do Repórter Esso, outro jornal de marcante presença no rádio ia para o ar em São Paulo, sob o comando de Corifeu de Azevedo Marques. Na Rádio Record, Murilo Antunes Filho, que São Paulo escuta há muitos anos. Eu comecei no rádio no dia 1º de outubro de 1938, na Rádio São Paulo, então PRA5. Meu primeiro programa era um programa de música americana chamado Broadway Melody, transmitido às 5 horas da tarde. Eu vim a São Paulo para estudar na Faculdade de Direito, fiz um teste para locutor, passei e comecei na Rádio São Paulo. Logo depois, quis o destino que eu passasse para a reportagem esportiva.